O efeito Isaías. Parte 14. Decodificando a ciência perdida. Da oração e profecia. Greg Braden. A chave esquecida. Eu sabia que a resposta estava em algum lugar nas mensagens que eu tinha em torno de mim. Em algum lugar entre os livros, papéis, documentos e manuscritos espalhados no chão. Foram as palavras que os antigos mestres tinham escrito há mais de 2000 anos, tendo momentos como estes. Eles sabiam que em alguma geração futura as mesmas perguntas seriam feitas para que os professores fossem convidados no primeiro milênio da nossa era. Embora fosse um mundo diferente, as perguntas seriam idênticas. Eles se referiam à nossa relação com o cosmos, com o nosso Criador e entre nós. Em particular, eles sabiam que o povo do futuro viria a um grau de desenvolvimento no qual as realizações do seu tempo se lembrariam e convidariam a recordar a fundação da vida humana e a recuperar a essência de suas vidas. Eles sabiam que as pistas de uma antiga linhagem de sabedoria eram reservadas para nós, por um momento como este. Eram 2 da manhã, e eu estava sentado por horas no chão, olhando os textos que me rodeavam. Levantei-me e dirigi-me para uma das janelas que deu milhares de hectares de salvia para o deserto alto. Na paisagem sem luar, eu mal podia ver o perfil da montanha do norte subindo para mais de 600 metros acima do chão do vale. Respirei fundo, voltei para o centro da maior sala da propriedade. Olhei para o teto e mais uma vez admirei o mistério das vigas que emergiram de cada parede, fazendo um ângulo com o céu até encontrar um ponto no topo do centro da sala. Além destes feixes quadrados de madeira, não havia outros sinais de apoio para o teto. Eu sempre me admirei para ver como cada feixe de 51 centímetros foi ancorado nas paredes de lama a 60 centímetros de espessura para segurar o telhado. A estrutura oferecia um espaço muito sagrado. Eu tive a impressão de estar no seio da terra quando eu estava na cúpula, como algumas pessoas no vale gostavam de chamar. Era o momento perfeito para noites como esta. Eu respirei fundo e voltei ao meu espaço no chão. Eu tinha dedicado várias semanas para recompor fragmentos de sabedoria que descreveriam o que eu acreditava ser os elementos de uma ciência perdida no Ocidente quase 1700 anos atrás. Cheguei a um documento que eu tinha visto centenas de vezes antes, e mais uma vez eu comecei a folhear suas páginas. De repente, meus olhos viram uma sequência de palavras que eu tinha superficialmente folheado apenas alguns segundos atrás. Algo nesse determinado agrupamento ou padrão de palavras chamou minha atenção. Eu provavelmente tinha visto as mesmas palavras muitas vezes. No entanto, desta vez parecia diferente, e então eu comecei a folhear o livro, olhando nas palavras de texto que eu achava familiar. Encontrei-os quase no final de uma página. O texto que revisei foi uma tradução inglesa do velho idioma do Oriente Médio. Foi aí que vi a chave que procurava, a palavra paz. Como, então, podemos trazer paz aos nossos irmãos? Porque queremos que todos os filhos dos homens compartilhem as bênçãos do anjo da paz. O texto em minhas mãos evocou a pergunta levantada há mais de 2000 anos, uma pergunta ouvida frequentemente em debates públicos atuais. Como podemos alimentar os famintos? Oferecer um teto aos sem-teto, evitar as guerras e sofrimentos doentes e terminais. Embora a ajuda de emergência, as soluções militares e os tratados de paz frágeis possam lidar com a manifestação externa do sofrimento em um plano físico, e embora seja importante fazê-lo, a chave para a mudança duradoura é mudar o caminho, mudar o pensamento que permite que este sofrimento continue. Talvez para responder às mesmas perguntas que os pesquisadores fazem hoje, os visionários e escribas do passado nos legaram sua ciência sobre como atrair o poder da oração para lidar com os desafios da sociedade. Nas práticas religiosas e espirituais do nosso tempo, fomos convidados a conhecermos as linhas de oração que tecerão nossas vidas. No entanto, raramente fomos ensinados a fazê-lo. No melhor dos casos, as instruções bem significantes oferecidas para nós hoje são vagas, imprecisas e confusas. Nos textos onde há uma linhagem de sabedoria antes de nossa história, nos são ensinados os pontos-chave desta poderosa tecnologia por tanto tempo esquecida. Depois de identificar os elementos do pensamento, sentimento e emoção, os essenos nos mostram como unir os 3 componentes em uma aplicação concentrada. Eles identificam um denominador comum que liga o fim do sofrimento ao alinhamento dos elementos da oração. A realização será melhor descrita com as palavras dos mestres da oração.
Primeiro o Filho do Homem deve procurar a paz dentro de seu próprio corpo, porque o seu corpo é como um lago de montanha que reflete o sol quando ainda está calmo e claro. Quando está cheio de lama e pedras, não reflete nada. Em seguida, o Filho do Homem deve procurar a paz em seus próprios pensamentos. Não há maior poder no céu ou na terra do que o pensamento do Filho do Homem. Embora visível aos olhos do corpo, cada pensamento tem uma força poderosa, de tal magnitude que pode fazer os céus tremerem. Depois então, o Filho do Homem deve buscar a paz em seus próprios sentimentos. Invocamos o anjo do amor para entrar em nossos sentimentos, para purificá-los. E tudo que foi uma vez impaciência e discórdia se tornará a paz e harmonia. Estas foram as palavras. Estas foram as chaves que os essenos deixaram para as gerações futuras. Não somente compartilharam conosco as possibilidades que a oração pode trazer a nossas vidas, mas que abriram a porta às possibilidades da oração que a ciência ocidental explica como milagres. Conscientes de que iríamos chegar a um ponto em nossa evolução em que seria solicitado a redefinirmos o papel da tecnologia no mundo, fomos legados a chave para afirmar a vida na ciência e do mistério da vida. Seu segredo é o antigo código de paz. Sutil e enganosamente simples, o poder do nosso método de oração esquecido está dentro do quadro da paz. Entusiasmado virei as páginas procurando mais confirmações, talvez como um código escondido que descrevesse o papel que a paz pode nos proporcionar hoje. As palavras quase saltaram do meio da página seguinte, excedendo minhas expectativas. Busque o anjo da paz em tudo que está vivo, em todas as suas ações, em cada uma de suas palavras. Como a paz é a chave de todo o conhecimento, de todo o mistério, de toda a vida. Na tradição de seu tempo, para os essênios, a palavra anjo poderia ser traduzida de muitas maneiras, incluindo poderes ou forças. Se consideramos isto no presente, a palavra poder ou força pode substituir a palavra anjo, especialmente para aqueles que veem nesta palavra uma conotação religiosa, ou que consideram o termo cristão. É claro que a tecnologia que nos ofereceram através do dom da oração transcende qualquer tendência secular ou religiosa. Os essenos parecem estar descrevendo uma tecnologia que, em alguns casos, remonta a 500 anos antes de Cristo. Para os essênios, isto foi revelado em todos os aspectos da vida. Mesmo os momentos de acolhimento ou de dizer adeus foram considerados como uma oportunidade para afirmar o poder da paz em seu mundo interior. As últimas palavras ditas pelos irmãos e irmãs da comunidade de Senos foram: a paz esteja convosco. Agora tudo se encaixa. Através destas palavras, na linguagem do seu tempo, eles nos oferecem uma tecnologia sofisticada, muitas vezes esquecidas hoje no Ocidente. Além dos microcircuitos e chips de computadores de aparelhos modernos, a tecnologia da oração é baseada em componentes tão sofisticados que ainda não foram capazes de replicar em nossas máquinas. Os componentes são lógica e emoção, alimentados através dos sistemas operacionais da paz. Como eu estava marcando as páginas para a referência futura, eu percebi que eu estava quase doente de entusiasmo. Tive de partilhar com alguém os resultados do trabalho daquela tarde. Quando olhei para o pequeno relógio digital do outro lado da sala, em uma piscada rápida, já eram quase 4 horas da manhã, certamente muito cedo para chamar alguém. Cheguei ao meu casaco acolchoado, e eu subi na direção da porta. Minha esposa estava dormindo em casa, um edifício rústico a vários metros do escritório. Quando eu abri a porta para sair, senti uma rajada de calor vindo do fogão por trás do ar gelado na noite do deserto. O termômetro que estava ao lado do edifício marcava quase 29 graus Celsius abaixo de zero, temperatura típica para esta época do ano. Com os primeiros raios do sol do deserto elevado, as temperaturas da manhã levantar-se-iam rapidamente quase 40 graus em 1 hora ou em 2, e criaria uma noite agradável de aproximadamente 7 graus. Enquanto eu fechava a porta atrás de mim, eu caminhava através do cascalho solto que formou um caminho entre os edifícios. Eu parei por um momento. Foi um momento maravilhoso. Exceto pela minha respiração, que formou nuvens de vapor na minha frente, não havia barulho algum. O silêncio absoluto reinava. Não havia vento. As poucas folhas que ainda não tinham caído das oliveiras russas se dobraram e atrás delas eram de cor castanha. O menor sopro de vento teria feito um sussurrar como o familiar som de outono. Eles estavam quietos. Olhei para o céu claro,
bem do outro lado da fronteira da Via Láctea. Já vi isso centenas de vezes. No entanto, naquela noite parecia diferente. Os ancestrais nos ensinaram a alcançar as estrelas e além delas, através da nossa ciência da oração interior. Eles nos lembram que o propósito de nossas orações é refletido em nossas crenças sobre o que somos capazes de fazer. Naquele momento de silêncio, tudo fazia sentido. Corri pela estrada pavimentada e atravessei o pátio para a casinha onde minha esposa dormia. Animado, sentei-me na borda da cama e comecei a compartilhar com ela minhas descobertas. Ela abriu um olho para me dizer que ela estava me ouvindo e eu fiz uma pausa. Ela me ofereceu seu sorriso caloroso e simpático. Silenciosamente ela me perguntou: podemos deixar para amanhã? É claro, eu disse, um pouco envergonhado do meu entusiasmo. Bem, disse ela. Parece importante. Eu gostaria de estar acordada para ouvir o que você descobriu. Embora eu estivesse espantado com a intensidade de minha euforia, eu não estava decepcionado com a sua resposta. Talvez fosse hora de dormir para mim também. No final do dia, esses textos mantiveram seus segredos por mais de 2000 anos. Eu sabia que eles poderiam esperar mais algumas horas até o amanhecer. Conhecimento, sabedoria e paz. Vejo uma distinção sutil entre as qualidades do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento pode ser visto como elemento de nossa experiência que cuida da informação. Todos os dados, estatísticas e padrões de comportamento do nosso passado ou presente podem ser considerados conhecimento. Por outro lado, a sabedoria é como vivemos nosso conhecimento. O conhecimento pode ser ensinado e transmitido por gerações na forma de textos e tradições. Cada geração tem que viver individualmente a experiência da sabedoria para saber as consequências da experiência direta. Havia um assunto que estava sempre presente em todos os conhecimentos dos essênios, o que eu descobri na tarde anterior. O denominador comum era a chave antiga da paz. Eu vi a poesia, as analogias e as parábolas que nos deixaram em seus textos que remontam a 2500 anos, como veria o código de um manual de instruções moderno. O código de paz dos essenos é baseado em qualidades familiares que nós já experimentamos em nossas vidas, lógica e emoção. À sua maneira, os essenos deixaram-nos o conhecimento da paz, lembrando duas coisas. Primeiro, nos é mostrado o significado da paz através de toda a criação. Em segundo lugar, nos é mostrado como aplicar a paz a nosso mundo interior. Nós criamos uma mudança em nosso mundo exterior. Os estudiosos das comunidades Knã nos lembraram do potencial que a oração pode trazer para nossas vidas. Ao descrever os mesmos componentes, eles nos dão a equação para mover a energia elétrica através das membranas de nossas paredes celulares, gerando padrões complexos na substância da consciência humana e criar produtos químicos específicos dentro do laboratório do nosso corpo. Diante de tal poder, é possível que a imagem da montanha em movimento seja uma descrição literal do grande poder que é o nosso maior potencial. Em vista da confirmação da ciência sobre os efeitos da oração, devemos aceitar em nossas vidas a possibilidade de tal poder. De todas as distorções que ocorreram nas traduções dos nossos textos mais sagrados, a última chave para nossa tecnologia de oração é um elemento que escapou das revisões feitas no século IV pelo Conselho de Nicea e ainda está conosco. Embora as palavras possam ser modernizadas de alguma forma, ainda há o suficiente da primeira tentativa de anunciar o início de uma nova visão em nossas vidas. Alguns elementos desta chave ainda existem em nossos textos bíblicos, bem como em manuscritos essênios, várias centenas de anos mais velhos que a nossa Bíblia. Estas passagens, quando cruzadas, apoiam a crença de que ambos os documentos se originam da mesma fonte. Em alguns ensinamentos, o código perdido é conhecido como o Grande Mandamento. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, resolve o último mistério para derreter os elementos da oração em um. Para criar esse poder, temos que amar de uma maneira muito específica. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Talvez a chave para compreender esta passagem misteriosa está na visão dos essenos de nossa relação com o Criador. Da sua perspectiva, somos um com nosso Pai que está no céu. Ao lado do rio está a árvore sagrada da vida. Meu Pai mora lá e minha casa está nele. O Pai Celestial e eu somos um só.
Dentro de cada pessoa que vive neste mundo brilha a centelha divina da criação do nosso Criador. Este entendimento se torna o grande desafio do nosso mistério. Para que nossa oração tenha um propósito, devemos amar o princípio criativo de nossa própria vida, nosso Criador, com todo o nosso coração, alma, mente e força. Já que somos um com nosso Pai no céu, ao fazê-lo, nós nos amamos. Com estas 4 coisas, os essenos nos lembram de como honrar o amor que se referem como a fonte de todas as coisas. A chave é que só na presença desse tipo de amor podemos encontrar a qualidade da paz que recompensa o trabalho de nossa oração. Estas palavras já foram ditas antes. Mas o que elas significam? O que significa amar desta forma? Como podemos amar com todos os nossos corações, almas, mentes e forças? O código esquecido dos essenos lembra-nos de como conseguir esta paz. Através do nosso corpo, coração e mente nós experimentamos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Embora possamos sentir que temos pouco controle sobre nossas percepções, através de nosso vínculo com eles, podemos escolher a qualidade da nossa experiência. A última parte deste código, com base na lógica e emoção, pode ser a chave final na nossa busca para unificar nossas orações. Conheça esta paz com sua mente, deseje esta paz com seu coração, realize esta paz com o teu corpo. Através da lógica de nossa mente, temos que fazer da paz uma realidade. Temos que provar a nós mesmos, demonstrando a viabilidade da paz em nossas vidas e em nosso mundo. Com a força que reside em nossos corações, devemos desejar esta paz em tudo que vivenciamos. A paz já existe em nosso mundo. Somos desafiados a procurá-la, para encontrá-la em lugares onde ela parece não existir. Através do nosso corpo, exprimimos a nossa mente e coração. Nós escolhemos as ações que oferecemos ao mundo. Esta passagem recorda-nos que temos de fazer com que as nossas ações reflitam externamente as decisões que já tomamos no interior. Assim, os essenos nos desafiaram a um tipo de código de conduta. Embora algumas pessoas optem por ações que neguem a vida em si em outros, através destas palavras, podemos aspirar a algo superior. Nós somos convidados a criar a paz em cada um desses elementos, para alcançar o amor que traz a unidade para as nossas ações. Os segredos da oração e da cura. Nós podemos procurar nas tradições pré-cristãs dos essênios antigos, alguns dos dados menos distorcidos de nossas tecnologias esquecidas. Talvez a melhor maneira de vir a compreender a eloquência desta sabedoria é no modelo das orações de cura dos essênios, que começa por fazer algo que é onde as terapias modernas acabam. O princípio fundamental da cura dos essenos é que já estamos curados. Em cada momento do nosso tempo neste mundo estamos tomando decisões que afirmam ou negam a vida que existe em nossos corpos. Os professores essenos viram as expressões da doença como ilusões poderosas, que emergiram das escolhas e ações feitas por uma pessoa, ao invés de contemplar as causas externas. Acreditavam que nós determinamos nossa resposta às situações que surgem na vida, às vezes conscientemente e outras não. Sabemos que a filosofia dos essênios, através de suas escrituras mais sagradas, considerava nossa alma como uma expressão divina do Criador, intacta e imaculada. Nossa alma já está saudável, e tenta expressar esse estado através do corpo. Ao aceitar nossa cura através de nossas crenças e perdão, isso é refletido através da expressão da alma neste mundo, o corpo humano. Esta perspectiva convida-nos a ver os estados que observamos em nosso corpo como indicadores da qualidade que escolhemos. Se pudéssemos destilar os múltiplos provérbios, parábolas e ensinamentos em resumos concisos, descobriríamos que esta forma de pensamento indica que nós afirmamos ou negamos a vida em nossos corpos de acordo com a qualidade que domina em 4 pressupostos ou princípios. Cada princípio contribui para a nossa expressão geral de saúde e vitalidade. Cada um atesta a natureza relacionada do espírito, da matéria e da vida. Podemos ver estes princípios hoje, na linguagem do século XX, como possíveis modelos que oferecem uma compreensão das escolhas que fazemos todos os dias, a sua natureza, as nossas razões para optar por eles e seus possíveis resultados. Nas páginas seguintes, cada princípio é apresentado de forma concisa, em poucas palavras ou em uma única frase. Em seguida, vem uma explicação, com um exemplo ou uma descrição simples. Então examinemos as implicações e as consequências do princípio, focalizando em por que é importante.
Finalmente, vamos ver como colocar cada um deles em prática em nossas vidas. Princípio 1. Já estamos curados. Explicação. A chave para compreender este princípio é a mesma que nos permite escolher novos resultados para nossa situação. A compreensão de que já estamos curados decorre da nossa visão do mundo como um conjunto de possíveis resultados e nossa capacidade de escolher o resultado que queremos experimentar. O reconhecimento do nosso papel como uma força ativa na criação, capaz de atrair novos resultados para nossa vida como nós nos livramos daqueles que já nos serviram, é inerente a esta fé. Nosso corpo é um mecanismo de resposta interativa, que reflete a qualidade que nós escolhemos para os seguintes aspectos: pensamento, sentimento, emoção, respiração, nutrientes, movimento e respeito pela vida. No exemplo do tumor que desapareceu, capítulo 4, em vez de impor a vontade de curar o câncer, os médicos optaram por sentir, pensar e exteriorizar uma situação onde o tumor nunca havia existido. Ao fazê-lo, eles atraíram um novo resultado, a camada sobreposta de uma possibilidade quântica que refletia as crenças do tempo. Em 2 minutos e 40 segundos a nova crença substituiu a antiga. Os antepassados conheciam o poder desta tecnologia como um método de oração, que transcende qualquer princípio religioso, místico ou científico. Implicações. Para aceitar o princípio de que já estamos curados, somos convidados a conceber a possibilidade de que existem muitos resultados para uma situação concreta. O ato de escolher coisas novas em nossa vida é a tecnologia que nos permite selecionar outras possibilidades. Desde a perspectiva que define a oração como uma qualidade de sentimento, ela também se torna uma linguagem para ajustar as escolhas de saúde e as relações de afirmação da vida. O princípio de que já estamos curados nos fez lembrar que cada vez que nos permitimos ser curados em uma situação, existe a possibilidade de que nosso desejo já foi respondido em uma outra situação. Dada esta possibilidade, cada vez que somos diagnosticados com um estado de saúde ou uma doença que põe em perigo a nossa vida, nos está sendo mostrado apenas um dos muitos possíveis resultados para esse momento. O diagnóstico de uma condição não é necessariamente bem-sucedido ou falha. Ao não permitir outras possibilidades, é simplesmente incompleta. Naquele exato momento, também deve haver um outro resultado em que a doença, ou a má saúde ou essa condição não estejam presentes. Já existem todas as possibilidades. Todos os resultados são reais. Segundo este princípio, a diferença entre os diversos resultados é uma questão de perspectiva nossa, aplicado a nossas vidas. A cada momento, nós escolhemos coisas que afirmam ou negam a vida em nossos corpos. Consciente ou inconscientemente, nós escolhemos a qualidade de cada um destes 6 parâmetros: pensamento, sentimento, emoção, respiração, nutriente e movimento. Temos de perguntar se trazemos a mais alta qualidade que somos capazes de produzir, para cada um deles. No caso de descobrirmos as condições em nosso corpo que queremos mudar, a qualidade de saúde é o sinal para levar em conta um dos parâmetros da vida ou uma combinação dos 6. Ao aplicar o nosso método de oração esquecido ao princípio de que já estamos curados, a oração torna-se um esclarecimento da condição que escolhemos representar no mundo, ao invés de ser uma súplica para uma mudança em nossa condição atual. Sentir e viver com o conhecimento de que já existem outras condições, nos sintoniza com o resultado de nossa nova escolha. Princípio 2. Somos todos um. Explicação. Os valores do censo do mundo indicam que somos aproximadamente 6 bilhões de pessoas no planeta. Este princípio recorda-nos que cada pessoa é uma expressão individual, individualizada de uma consciência unificada. Dentro desta unidade, as escolhas e as ações de cada pessoa afetam todos os outros em algum grau. Implicações. As implicações deste princípio são muito extensas e ao mesmo tempo de tremenda importância. No sentido mais amplo, nosso papel dentro de uma consciência unificada significa que não pode haver nenhuma ação isolada. Não existe eles e nós. Não podemos mais contemplar as condições do nosso mundo como seus problemas e nossos problemas. Em um campo unificado de consciência, cada escolha que fazemos e cada ato que fazemos a cada momento, dia após dia, tem que afetar todas as outras pessoas neste mundo. Algumas ações produzem um efeito maior do que outros. No entanto, o efeito ainda está presente. Cada vez que escolhemos uma nova forma de lidar com os desafios da vida,
A nossa solução contribui para a diversidade da vontade humana que garante a nossa sobrevivência. Quando um de nós se aventura em uma nova solução criativa para os desafios aparentemente pequenos da nossa vida individual, tornamos-nos uma ponte para a próxima pessoa que está diante do mesmo desafio, e para o próximo, e assim por diante. Cada vez que um de nós se confronta com a condição de que os outros já enfrentaram no passado, tem mais opções para contar do que a nossa resposta coletiva. Relativamente poucas pessoas podem criar possibilidades que se tornarão opções para todos. Neste mundo de consciência unificada, as consequências de nossas ações estão implícitas. Cada vez que ferimos os demais com nossas palavras ou ações, na realidade estamos ferindo a nós mesmos. Toda vez que tiramos a vida de alguém, tiramos uma parte da nossa própria vida. Os próprios pensamentos que nos fazem ferir os outros, limite a nossa habilidade de expressar a vontade da criação através de nós mesmos. Ao mesmo tempo, cada vez que amamos outra pessoa, nós nos amamos. Cada vez que dedicamos um tempo a outra pessoa, tentando compreendê-la, nos colocando ao alcance dos outros, fazemos cada uma dessas coisas para nós mesmos. Quando desaprovamos as ações, escolhas ou crenças dos outros, através disso, somos testemunhas daquelas partes de nós mesmos que precisam de maior cura. Aplicação. Quando outras pessoas executam ações que podemos considerar negativamente, somos convidados a reconhecer seu papel na unidade como parte de nós que escolheu um caminho diferente. Sem ter que perdoar, consentir, ou mesmo aceitar as ações de outras pessoas, nos é dito para abençoar a ação como mais uma possibilidade e continuar a nossa nova escolha. A chave de nossa unidade é a influência para transformar o nosso mundo. O poder de nossa unidade permite que relativamente poucas pessoas influenciem a qualidade de vida de uma população inteira. Princípio 3. Estamos em ressonância, em sintonia com o nosso mundo. Explicação. Somos parte de tudo o que percebemos. Como grupos de átomos, moléculas e compostos, somos feitos apenas dos mesmos elementos que o nosso mundo, nada mais e nada menos. Este princípio, base de muitas crenças antigas e dos povos indígenas, nos convida a lembrar que por meio de fios invisíveis e cordas imensuráveis, somos parte de cada expressão da vida. Em um mundo de tal ressonância, qualquer rocha, árvore, montanha, rio e oceano é a parte de nós. O que quer que aconteça com os materiais do nosso mundo, nós percebemos-lo com o nosso corpo. Os materiais que nos rodeiam em nossa vida diária refletem a qualidade que escolhemos em nossa vida. Nossas casas, carros, animais domésticos e nossa terra, tudo, sem exceção, refletem a cada momento a qualidade, as implicações e as consequências de nossas decisões. Implicação. Enquanto aprendemos a reconhecer o que as condições do mundo exterior estão nos dizendo, nos é mostrada uma possibilidade carregada com forças capazes de criar mudanças em nosso mundo mediante as mudanças que criamos em nossas vidas. Pesquisadores têm documentado mudanças na Terra que estão diretamente relacionadas com as mudanças da consciência humana. Sensores colocados na Terra em torno de uma pessoa que experimentou de uma raiva extrema para o apogeu da compaixão, detectaram a mudança na frequência biológica. Qual seria o efeito externo que muitas pessoas, talvez comunidades inteiras ou cidades, provocariam ao compartilharem emoções comuns de raiva ou compaixão? É possível que curar as emoções dentro do pequeno mundo de nossos corpos tenha efeitos sobre o mundo ao nosso redor, em coisas como padrões climáticos e atividade sísmica. Aplicação. Em cada momento da vida estamos relacionados com os elementos do nosso mundo. Através de nossos amigos, romances, casas, veículos e as circunstâncias da vida, somos oferecidos a revelações poderosas para entender o nosso sistema de crenças, julgamentos e intenções. À medida que mudamos nossas crenças e encontramos novas formas de expressão, este princípio afirma que o mundo ao nosso redor reflete nossas decisões. Os sistemas turbulentos são serenos na presença da paz. As escolhas que afirmam a vida dentro de nossos corpos criam condições em nosso mundo que refletem essas decisões. Talvez esta seja uma explicação da velha sugestão de que, para curar o nosso mundo, temos de começar por criar as condições que nos vão curar. Princípio 4. A tecnologia da oração torna mais fácil para nós acessarmos diretamente aos nossos corpos, aos outros e às forças criativas de nosso mundo. Explicação. Através da nossa tecnologia de oração interna,
Entramos em comunhão com as forças invisíveis do nosso mundo. Sempre tivemos a capacidade de acessar essas forças e usá-las para determinar a qualidade que rege nossa vida e nosso mundo. Implicação: as experiências do mundo exterior refletem as escolhas que fizemos a cada momento, em cada respiração. Às vezes nós estamos cientes deles, outros não. Pesquisas recentes mostraram que nossas emoções e sentimentos influenciam diretamente na expressão do nosso DNA e outros estudos indicam que nosso DNA também influencia no comportamento dos átomos e moléculas do nosso mundo exterior. Nós testemunhamos a resposta do tecido humano para qualidades específicas de sentimento, como na cura de lesões e tumores em questão de segundos. Esse vínculo tem sido mostrado, embora as implicações estejam passando ao quadro da ciência moderna. Nossa escolha de reconhecer o relacionamento é muito pessoal, e nos convida uma vez mais a pensar e agir como os anjos. Aplicação: a oração pode ser a força mais poderosa da criação. A cada um de nós foi dada uma linguagem silenciosa que nos permite participar dos resultados dos eventos e dos desafios de nossas vidas. Orar juntos é uma oportunidade para compartilhar os frutos do nosso mundo. As tradições antigas e os cientistas modernos insinuam que a oração é a sofisticada tecnologia que nos permite reconhecer as possibilidades de resultados futuros e escolher qual deles queremos experimentar. Quando nos tornamos as condições que escolhemos para experimentar no mundo, nós atraímos o resultado que reflete a nossa escolha. Com isso, as guerras, as enfermidades e o sofrimento não mais acontecerão simplesmente, mas nos tem sido mostrado o mecanismo pelo qual eles acontecem. Ao mesmo tempo, também temos o poder de escolher novamente. Quão irônico, acontece que as descobertas da tecnologia do século XX, principalmente produto da defesa e sua aplicação militar, levaram a revelações que nos levam à ciência poderosa e simples de oração. A base está agora no lugar. Os dados foram medidos e os experimentos foram realizados. Temos provado que em certas condições, o pensamento e a emoção produzem o sentimento, e que o sentimento produz padrões vibratórios que afetam o nosso mundo. Quando nós mudamos a qualidade de nossos sentimentos, nós mudamos o teste padrão de vibração, modificando assim os padrões do mundo exterior. A questão agora é, como, e em que medida, os nossos padrões de sentimento afetam o mundo ao nosso redor. Se conseguirmos encontrar uma ligação entre a força invisível do sentimento humano e o efeito dos nossos sentimentos no mundo que nos rodeia, teremos vindo a fechar o círculo. Essa ligação dará nova credibilidade às tradições antigas e às habilidades que os místicos e yogis têm demonstrado ao longo dos anos. Talvez o trabalho de Vladimir Poponin possa nos oferecer alguns dos primeiros testes que confirmam uma relação direta entre matéria e DNA humano. Continua.